Vamos para mais uma questão hoje de direito previdenciário da prova da PGE Paraná. Eu sei que é a disciplina que vocês mais gostam, embora vocês não queiram admitir, e a gente vai ver mais uma questão aqui hoje. Vamos nessa. Galera, seguinte, antes de mais nada, lembrem, por favor, de dar o like, deixar o like aqui pra gente, de se inscrever no canal se não estiverem inscritos e de ativar a notificação clicando no sininho, para vocês saberem sempre que a gente postar conteúdo novo aqui, tá? Bom, pessoal, a questão que a gente vai ver hoje é uma questão que trata de previdência complementar, tá? É um tema que sempre aparece em prova, é um tema muito importante para a vida do servidor público mesmo, e é um tema que, vez ou outra aí, de forma mais ou menos não muito rara, tá? Aparece nas provas. Então é um tema importante para a prova. Bom, o que é a previdência complementar? Explicando assim de forma bem fácil para vocês, a previdência complementar, quando a gente está falando de previdência de servidores públicos, tá? A previdência complementar é uma contrapartida exigida do poder público pela Constituição para que o poder público possa limitar o valor dos benefícios que ele paga no seu regime próprio de previdência. Quando o poder público cria um regime de previdência complementar para os seus servidores públicos efetivos e vitalícios, ele pode, no seu âmbito, no âmbito do seu regime próprio de previdência, estabelecer que as aposentadorias e pensões pagas por ele ficam limitadas ao teto do regime geral de previdência social. Então imagine um servidor que ganha 40 mil reais, se no ente federativo dele existe um regime de previdência complementar, o valor da aposentadoria que ele vai receber pelo seu regime próprio de previdência é limitado ao valor do teto do regime geral, que hoje eu acho que é 7 mil, 8 mil, entre 7 e 9 mil, não lembro agora exatamente. Mas é nessa faixa. Então veja como ele vai receber uma aposentadoria pelo regime próprio bem menor do que a remuneração dele. E aí ele pode, se quiser, aderir ao regime de previdência complementar, à previdência complementar, né? Aderir a algum plano de previdência complementar para complementar a sua aposentadoria, tá? E aqui já fica a primeira característica do regime de previdência complementar. A adesão do servidor aos planos da previdência complementar oferecida pelo ente federativo é facultativa, não é compulsória, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, então a previdência complementar é uma contrapartida exigida pela Constituição para o ente federativo limitar o valor dos benefícios pagos no seu regime próprio de previdência. A previdência complementar no ente federativo ela é criada, né, ela é criada por meio de uma lei, que é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Não é uma lei de iniciativa de cada poder, não. É uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A previdência complementar pode ser gerida por entidades fechadas ou entidades abertas. Antes da emenda 103, só podia ser gerida por entidades fechadas. Agora, a emenda 103 permitiu também as entidades abertas gerirem a previdência complementar no âmbito do funcionalismo público. Beleza? Os planos de benefícios oferecidos na previdência complementar do servidor público só podem ser os planos chamados de plano de contribuição definida. Não pode ser aquele plano de benefício definido. O que é o plano de contribuição definida? É aquele plano em que o servidor paga a contribuição, ele sabe quanto ele vai pagar de contribuição, porque a contribuição dele é definida, mas ele não sabe quanto que ele vai receber de benefício, o valor do benefício. Por quê? Funciona assim. Ele paga a contribuição todo mês, e aí aquele dinheiro vai sendo depositado em uma conta dele. É uma conta dele, não é uma conta geral que vai custear o regime, não, é uma conta do servidor. E aí essa conta vai sendo gerida pela entidade de previdência complementar. E a entidade de previdência complementar tem que fazer as aplicações corretas para que aquele dinheiro vá rendendo o melhor possível. Então, se a entidade fizer boas aplicações, tiver uma boa gestão, o que vai acontecer é que no fim da vida do servidor, né, quando ele for se aposentar, ele vai ter mais dinheiro para receber ali gradativamente como aposentadoria. Se a gestão não for boa, ele vai ter menos dinheiro. Então a grande questão na previdência complementar é: aquela entidade de previdência complementar consegue fazer uma boa gestão? Se ela conseguir, aí você pode aderir à previdência complementar sem medo. Agora, se a gestão não for boa, não tiver transparência adequada, aí, meu amigo, provavelmente é uma cilada entrar nesse regime de previdência complementar. Beleza? Então, é sempre na modalidade de contribuição definida. Beleza? E tem uma outra questão.
Se o servidor já era servidor público antes da instituição do regime de previdência complementar, ele não é obrigado a migrar para esse regime. Ele continua submetido ao regime anterior, aquele regime em que não há limitação ao teto do regime geral nos benefícios pagos pelo regime próprio de previdência. Então, a única limitação é o teto do funcionalismo, né, que é o salário do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Agora, se ele entrou no serviço público depois da instituição do regime de previdência complementar naquele ente federado, aí ele vai ficar vinculado ao regime de previdência complementar. Beleza? Se ele já era servidor público e o ente federado instituiu um regime de previdência complementar, ele pode migrar? Pode, mas desde que haja a expressa opção dele, tá? E também desde que haja ali uma previsão na lei, né, que trata do regime de previdência complementar naquele ente federativo. Beleza? Bom, tudo isso que eu falei está estabelecido na Constituição, lá no artigo 40 da Constituição, parágrafos 14, 15 e 16. Vamos dar uma olhada nesses dispositivos e depois a gente volta para a nossa questão aqui, beleza? A questão está aqui na tela, os dispositivos que a gente tem que conhecer também estão aqui na tela, mas eu vou jogar para vocês aí no vídeo para ficar melhor a leitura, tá? Vamos lá, olha aí, artigo 40 da Constituição Federal, parágrafo 14. Ele fala o seguinte, aqui, artigo 40, então, né, e parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, estão vendo aqui, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, e aqui também englobe os vitalícios, tá? Porque os servidores vitalícios, eles estão englobados no artigo 40 da Constituição. Então, instituirão previdência complementar para os servidores efetivos, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16, que a gente já vai ver, tá? Parágrafo 15. O regime, parágrafo 15 aqui, o regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Ele observará o disposto no artigo 202 da Constituição e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou entidade aberta de previdência complementar. Deixa eu trazer a câmera aqui para mim, porque eu destaquei ali a referência ao artigo 202. O parágrafo 15 do artigo 40 diz que a previdência complementar dos servidores públicos irá observar o que está no artigo 202 da Constituição, no que couber, tá? Vejam, o artigo 202 da Constituição, o que ele fala? Ele trata da previdência complementar privada, aquela chamada previdência privada dos trabalhadores da iniciativa privada, tá? Que são aquelas previdências oferecidas por bancos, oferecidas por corretoras de previdência privada, tá? Que todo mundo pode contratar, PGBL, VGBL, enfim. Então, esse artigo fala sobre isso. E o parágrafo 15 do artigo 40 diz que observará, né, a previdência complementar do servidor público irá observar o artigo 202 da Constituição Federal. Bem, lá no artigo 202 tem a previsão de que a adesão à previdência complementar privada é facultativa, está escrito expressamente lá. Então, consequentemente, fica claro aí que a adesão à previdência complementar pelos servidores públicos, a previdência complementar do artigo 40 da Constituição também é facultativa, tá? Então, muito cuidado com isso. Seguindo aqui para o parágrafo 16, que fala o seguinte. Parágrafo 16. Somente mediante a sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. E aqui tomem muito cuidado, tá? O marco temporal da vinculação ou não do servidor público ao regime de previdência complementar não é a lei, não é a lei que cria o regime de previdência complementar. Está escrito aqui, o ato de instituição do regime de previdência complementar. Tá bom? Então, tenham cuidado com isso.
O ato de instituição vem depois, claramente, né? E agora o artigo 9º da emenda 103 de 2019, que é importante para essa questão também, que ele fala que a instituição de um regime de previdência complementar nos entes federativos, lá no parágrafo 6º dele, ele fala que essa instituição desse regime é uma obrigação dos entes federativos. Antes da emenda 103, a instituição do regime de previdência complementar era facultativo, cada ente federativo instituía ou não. Agora é obrigação, e foi uma obrigação com prazo estabelecido pela emenda 103, prazo de 2 anos. Olha o que fala o parágrafo 6º. A instituição do regime de previdência complementar na forma dos parágrafos 14 e 16 do artigo 40 da Constituição e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência ao parágrafo 20 do artigo 40, que é aquele parágrafo que exige a unicidade, né, da entidade gestora do regime próprio, deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Beleza? Então, agora, desde a emenda 103, a instituição, né, a criação de um regime de previdência complementar nos entes federativos era uma obrigação, tá? E eles tinham que ter feito isso dentro de 2 anos a partir da entrada em vigor da emenda 103. Certamente tem muito ente federado que ainda não criou o seu regime de previdência complementar, mas houve a imposição dessa obrigação na emenda 103 de 2019. Tá, meus amigos? Agora a gente vai para a questão. Vamos ver o que a questão fala. Deixa eu voltar aqui. Vai aparecer aqui na minha tela auxiliar aqui do estúdio, vocês vão ver. Pronto. O enunciado fala o seguinte, ó. A respeito do regime de previdência complementar dos servidores públicos, assinale a opção correta. Vocês vão conseguir identificar facilmente a opção correta depois da explicação que eu dei aqui. Letra A. É compulsória a adesão ao regime de previdência complementar quando houver. Não é compulsória, ela é facultativa porque a gente aplica o artigo 202 da Constituição Federal. B. O ingresso no regime de previdência complementar do servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar dar-se-á somente mediante a sua prévia e expressa opção. Correto? É isso aí mesmo, a gente acabou de ver. Se o indivíduo já era servidor antes do regime complementar, ele só fica no regime complementar se ele quiser, tá? Letra B, então, essa é a resposta da questão, tá? Letra B. Vamos ver as outras alternativas aqui. Letra C. É facultativa a criação de regime de previdência complementar pelas entidades federativas que possuam regime próprio de previdência. Errado. É obrigação desde a emenda 103, tá? D. No âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, os regimes de previdência complementar serão instituídos por lei de iniciativa dos respectivos poderes executivo, legislativo e judiciário, enquanto nos municípios serão mediante lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Tá errado, né? É sempre mediante lei do Executivo, apenas do Executivo, tá? A gente viu isso também. E letra E. Após a instituição do regime de previdência complementar, o valor das aposentadorias e pensões pagas pelo regime próprio, a partir de então, e daquelas já concedidas aos servidores, será limitado ao máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, o RGPS, que é gerido pelo INSS. Está errado. Por quê? Porque a alternativa fala que também as aposentadorias que já foram concedidas antes da previdência complementar ficarão limitadas. E não ficam, tá? Isso aí seria uma violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, porque a concessão de uma aposentadoria é um ato jurídico perfeito, tá? Então, se a aposentadoria já foi concedida antes, ela não vai ficar limitada. Agora, para os servidores que entraram depois do regime de previdência complementar, aí ela fica limitada, beleza? Então, essa alternativa aqui também está errada. E o gabarito oficial da banca, como a gente já viu, foi a letra B, tá? Eu concordo com esse gabarito, acho que está correto, acho que foi uma boa questão, foi bem feita, não vi nada para a gente questionar, concordo com o CESP aí, tá? Letra B, o gabarito. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham conseguido entender bem o tema da previdência complementar. Não é um tema chato, é um tema bem interessante, tá? E que a gente tenha conseguido fazer uma revisão rápida sobre tudo que importa de previdência complementar para as provas de concurso, tá? Muito obrigado pela audiência, pela confiança. Lembre de deixar o like aqui pra gente, de se inscrever no canal se não estiverem inscritos e de clicar no sininho para ativar as notificações, assim vocês ficam sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo, inclusive quando eu postar vídeo novo aqui comentando questões de prova. Beleza? É isso aí, meus amigos. Até a próxima.